Os pais me chamaram de inútil e me rejeitaram por ter abandonado a faculdade de Direito. Anos depois, eles imploraram para estar no meu casamento quando viram que eu estava me casando com um cara rico. Eu tenho 24 anos e venho de uma família muito disfuncional. Minha família sempre foi tóxica e, embora eu tenha cortado relações com eles anos atrás, os problemas que desenvolvi devido a eles ainda persistem e afetam minha produtividade diária. Para alguns antecedentes, meu pai, de 54 anos, se formou com honras máximas em algumas das melhores universidades durante seu tempo. Foi lá que ele conheceu minha mãe, que era uma mulher deslumbrante. Ela era garçonete em um café de luxo naquela época. Eles se deram bem e se casaram. Foi o caso clássico de um homem bem pago se casando com uma beldade por excelência. Infelizmente, o salário dele e a aparência dela não garantiam compatibilidade. O casamento deles é uma bagunça para qualquer um de dentro testemunhar. Por fora, eles são esse casal poderoso com o qual se pode sonhar. Outra coisa sobre meu pai é que ele é um babaca misógino. Para ele, tudo que uma mulher precisa ser é bonita, boa em tarefas domésticas e capaz de gerar bebês. Muitos e muitos bebês. E minha mãe teve que obedecer. Eles tentaram e tentaram, mas não conseguiram engravidar naturalmente. Meu pai acreditava que havia algo errado com minha mãe porque ela não conseguia engravidar naturalmente. Minha mãe lutou com isso por anos, e ele se recusava a levar ela a um médico, acreditando que as mulheres tinham filhos sem médicos há séculos. Pelo que me disseram, minha mãe era infeliz por natureza. O casamento deles estava em baixa, e meu pai estava decidido a ter um filho, em particular, um menino. Ele também não estava disposto a se divorciar da minha mãe, porque não suportava a ideia das ramificações sociais. Ele era antiquado até a medula. Felizmente para minha mãe e infelizmente para meu pai, eles tiveram um filho, e esse era eu. Meu pai ficou enojado porque depois de todos esses anos, o que ele ganhou foi uma menina. O desprezo era óbvio. Lembro de ser criança e perguntar à minha mãe por que meu pai não gostava de mim. Toda vez minha mãe inventava uma nova desculpa para o pai estar irritado comigo hoje. Gradualmente eu me acostumei. Então o impossível aconteceu. Ele começou a falar comigo, a se envolver comigo, a tentar ser meu melhor amigo. Era estranho, e eu estava com medo dele no começo, mas depois comecei a amar a atenção. Eu era o centro do mundo dele, e amava cada minuto disso. Mas isso não foi porque ele teve uma mudança repentina de coração ou queria ser um bom pai e consertar seus caminhos. Demorei muito tempo para perceber isso. Ele não se aproximou de mim, porque eu era sua filha. Ele fez isso porque eu era inteligente. Eu tirava boas notas na escola e era brilhante. Eu costumava entender rápido e fazer conexões. A maioria dos meus parentes e professores ficavam dizendo que eu era uma criança brilhante, que eu era talentosa. Era isso que ele sempre quis, um filho inteligente e talentoso. Mas ele ganhou uma filha inteligente e talentosa. De repente, eu era a menina dos olhos dele. Nada mais importava exceto eu, e eu tinha que trabalhar muito duro e fazer grandes coisas na vida. Esse era o custo do amor dele. Eu não sabia disso no começo, mas gradualmente comecei a entender. Sempre que eu ia bem na escola, eu era recompensada não só materialmente, mas ele fazia questão de tirar um tempo do trabalho e passar comigo. Sempre que eu não ia tão bem, ele trabalhava horas extras, não chegava em casa na hora certa e não falava comigo por dias. Eu sentia que a única maneira de fazer meu pai me amar era sendo uma pessoa de alto desempenho. Era psicologicamente e mentalmente abusivo para mim, mas era assim que eu fui criada, e não havia nada que eu pudesse fazer para mudar isso. Minha mãe não interveio em nada. Ela continuou assistindo do lado de fora, sabendo muito bem o quanto tudo isso me impactou. Ela não teve coragem de me ajudar ou tomar uma posição. Eu estava sozinha. Isso continuou por muito tempo. Meu pai tinha grandes sonhos para mim e, por extensão, para a família e sua reputação. Ele sabia como seria meu futuro. Ele tinha decidido tudo por mim, e era esperado que eu seguisse à risca. Quando eu tinha 12 anos, ele sentou comigo e me disse que seu maior desejo era me ver virar advogada e depois senadora. Se eu fosse uma boa filha, faria tudo ao meu alcance para tornar o sonho dele realidade. Fiquei completamente arrasada naquele dia. Ainda tremo quando me lembro disso e de quão estressada e ansiosa isso me deixou. Tudo dali em diante foi sobre meu diploma de direito e minha aventura na política. Não tive nem tempo ou luxo para decidir e desenvolver meus próprios interesses. Minha vida estava gravada em pedra, e eu não podia mudar ela. Então trabalhei duro. Trabalhei todos os dias para tornar o sonho do meu pai realidade. Entrei em uma ótima faculdade com uma bolsa de estudos depois da escola,
e meu pai estava tão orgulhoso de mim, ele não conseguia parar de me exibir para o mundo. Eu fui para a faculdade e então tudo mudou. Fiz amigos, fiquei à vontade porque não estava em casa, e foi aí que descobri que a vida não era sobre fazer cada momento agradar seus pais e deixar eles orgulhosos. Havia mais em mim do que meus pais. Na verdade, era para ver mais em mim do que eles. E então eu exagerei. Parei de estudar, fui reprovada em provas. Era como se eu estivesse tentando viver todos aqueles 18 anos de uma vez. E claro, não consegui acompanhar o curso. Desenvolvi hobbies. Comecei a praticar esporte e até comecei a fazer vídeos do dia a dia com um amigo. Um ano depois da faculdade, a Covid chegou. Por um semestre inteiro ficamos trancados dentro de nossos quartos de albergue e não tivemos aulas porque a infraestrutura online não estava funcionando para todos. Levou um tempo para entrar no ritmo. Durante esse tempo, meus vídeos decolaram. Minha amiga Roberta, de 24 anos, e eu nos tornamos incrivelmente populares, e nossos assinantes cresceram muito em várias plataformas diferentes. Eu estava desiludida com minha faculdade, com minha carreira escolhida e com minha família. Além disso, eu me sentia extremamente corajosa por causa de todos aqueles anos de emoções reprimidas. Concentrei toda a minha energia nos vídeos. Até fizemos um Instagram e ficamos populares lá também. Eu não estava mais interessada em estudar, e amava o que estava fazendo. Parei de receber ligações de casa. Não frequentei nenhuma aula online, comecei a ter um desempenho horrível e foi um desastre. Mas o canal também começou a ganhar dinheiro. Estávamos fazendo anúncios de produtos e conseguindo pequenas empresas como colaboradoras, então estava indo bem para nós. Decidi largar. Eu sabia que nunca me destacaria em direito e não tinha resistência para passar a vida inteira pelo meu pai. Eu também sabia que mesmo se de alguma forma eu me tornasse uma advogada, eu odiaria meu trabalho e minha vida. Com toda a honestidade, eu não pensei muito nisso porque eu estava em uma onda de impulso, mas eu decidi largar. Eu nem me incomodei em informar meus pais porque naquela época, eu tinha começado a odiar eles por corroerem minha infância e adolescência. Eu só queria me livrar deles e de suas expectativas. A papelada da universidade demorou um pouco por causa da Covid, mas finalmente fiquei livre em algumas semanas. Roberta também desistiu, e nós alugamos um lugar pequeno e começamos a trabalhar seriamente em nosso conteúdo. Foi só depois que eu larguei que eu informei minha família porque eu não queria que eles influenciassem minha decisão. Foi um incêndio no minuto em que eu contei a eles. Eu nunca ouvi meu pai gritar tais palavrões, mas bem, há uma primeira vez para tudo, eu acho. Primeiro ele me chamou de todos os nomes possíveis, depois culpou minha mãe por produzir uma criança como eu e depois amaldiçoou todas as mulheres. O misógino interior estava de volta. Talvez nunca tenha ido embora. Ele tinha apenas mantido isso escondido porque queria uma filha que se destacasse. Ele disse que eu seria o maior fracasso da família e que ele não tinha intenção de ser associado a um pedaço de lixo inútil como eu, e me renegar. Foi um momento horrível para mim emocionalmente, mas depois percebi que era o melhor. Eu não tinha energia ou força para cortar ele eu mesma, e sei que se ele não tivesse feito isso, eu ainda estaria presa no ciclo tóxico de viver minha vida por ele. Foi difícil para nós no começo, especialmente por causa da Covid. No entanto, Roberta e eu construímos lentamente o negócio e fizemos uma marca boa e respeitável para nós mesmas. Fazemos parte do lado de viagens da criação de conteúdo, e as coisas melhoraram muito para nós depois que as restrições da Covid foram suspensas. Agora somos extremamente bem-sucedidas e ganhamos mais dinheiro do que eu poderia imaginar. Estou feliz com onde estou na vida. 2 anos atrás, em uma viagem à África do Sul, conheci um cara. Nós nos demos bem imediatamente e nos envolvemos bem rápido. Tentamos um relacionamento à distância por um tempo, e então ele veio para os Estados Unidos, fomos sólidos como uma rocha desde o começo, e não demorou muito para eu perceber que ele era a pessoa com quem eu me casaria. Ele sabe tudo sobre meu relacionamento com meus pais e tem sido uma fonte de apoio tão forte que finalmente entendi o que o amor incondicional realmente é. Ele também apoia muito minha carreira, mesmo tendo um emprego de colarinho branco em uma corporação multinacional. No entanto, ele não é nenhum dos herdeiros que meu pai teve e respeita meu trabalho duro e meu emprego. Estamos prestes a nos casar, e acho que essa notícia chegou aos meus pais, e é por isso que eles estão desesperados para se reconciliar há algum tempo. Coloquei a notícia do meu noivado nas redes sociais e ganhei muita repercussão com essa postagem. Marquei meu noivo lá, e acho que foi assim que minha família descobriu que esse é um cara respeitável com um emprego. E eu estava fazendo a única coisa que uma mulher deve fazer: casar bem.
De repente, eu era a queridinha do meu pai cobra de novo. Ele tentou várias maneiras de entrar em contato comigo, e-mails, mensagens de texto, tudo implorando por um novo começo, me pedindo para enterrar o passado e viver essa nova parte da vida com minha família inteira. Eu pude ver através do blefe imediatamente, e houve muitos dias em que eu nem li suas mensagens, muito menos respondi. Ele estava desesperado para entrar em contato novamente e fazer parte da minha vida e da do meu noivo novamente. Eu não gostei nem um pouco. Eu não o queria perto de mim, mas havia uma parte perversa de mim sedenta por vingança e retribuição por todos aqueles anos que perdi por causa dele. Falei com meu noivo, e ele disse que estava tudo bem com o que eu quisesse fazer. Tudo o que importava para ele era que eu não acabasse me sentindo pior sobre tudo. Começamos os preparativos do casamento, e eu disse aos meus pais que eles estavam convidados. Meu pai esperava me levar até o altar, mas eu disse a ele que ele deveria estar grato por estar recebendo um convite em primeiro lugar. Isso calou bem rápido. Eu tinha minha vingança preparada, e eu ia servir ela fria. Eu não queria nenhum drama no dia do meu casamento porque era um dos dias mais importantes da minha vida com a única pessoa que me ensinou o que era o amor verdadeiro. Então o casamento aconteceu sem problemas e foi lindo. Eu tive a cerimônia que sonhei. Meu pai tentou agir de forma inteligente durante o casamento, se levantando no meio do jantar para fazer um brinde, mas Roberta o fez sentar. Foi constrangedor para ele, mas hilário para mim. Minha mãe me chamou de lado depois da cerimônia e tentou me dar conselhos sobre casamento, mas eu disse a ela para cair fora porque ela nunca foi uma esposa para meu pai. Ela era apenas uma escrava. Eu disse a ela que a única razão pela qual a convidei foi porque meu pai implorou e implorou para fazer parte do casamento, e eu queria ser a pessoa maior, assim como fui durante toda a minha vida. Ela foi embora com lágrimas nos olhos, mas eu não senti pena dela nem um pouco. Eu chorei essas lágrimas durante toda a minha infância, mas ela nunca estava lá para enxugar elas. Tudo que ela se importava era com o que o pai queria, o que ele fazia e o quanto ele fornecia. Todo o resto, ela aceitava e queria que eu aceitasse também. Assim que a cerimônia acabou, coloquei meu plano de vingança em ação. A ideia era difamar ele em público. A única coisa com que ele sempre se preocupou foi sua reputação. Então era isso que eu iria atacar e destruir. Eu faria isso sem remorso porque ele não demonstrou pena de uma jovem que chorou por dias a fio, se desculpando profusamente e implorando para que seu pai falasse com ela, só porque ela tinha que ser ótima em uma prova idiota de matemática no ensino fundamental. Quando voltei da minha lua de mel, decidi postar meu vídeo de casamento nos meus canais. Nos meses que antecederam o casamento, compartilhei todo o processo de planejamento lá, então o vídeo do casamento teve que ser postado também. Foi aqui que joguei minhas cartas. Comecei o vídeo dizendo que esse foi o melhor dia da minha vida e que estava muito feliz em compartilhar ele com a única pessoa que me ensinou o que é o amor. Com isso, compartilhei toda a minha história de vida com meus espectadores. Falei sobre o abuso psicológico que sofri nas mãos do meu pai. Falei sobre como minha mãe nunca disse uma palavra e apenas me viu ser punido repetidamente. Foi uma parte longa e sincera do vídeo, e chorei várias vezes enquanto o gravava. Então eu disse que era por isso que o vínculo que tenho com meu marido é a coisa mais linda do mundo para mim e que eu nunca teria sido capaz de sentir amor verdadeiro e apoio se não fosse por ele e Roberta. Coloquei o vídeo nas redes sociais e fui dormir. Acabou sendo um dos meus vídeos mais assistidos. O engajamento nele foi louco, e todo mundo estava chamando meus pais pelo trabalho de má qualidade que eles fizeram nos comentários. Eu me senti vista e validada. Foi um momento emocionante para mim, e ver todas aquelas pessoas vindo me apoiar, aliviar meu fardo e compartilhar minha história me fez sentir que eu não estava sozinha. As ramificações para meu pai foram severas. Ele mesmo viu o vídeo e me ligou, mas eu não atendi. Então outra ligação, depois uma terceira. Ele tinha ficado furioso. Ele queria fazer o controle de danos o mais rápido possível, mas eu não estava interessada. Ele me mandou mensagens de texto e e-mails, pedindo para eu ligar o mais rápido possível, dizendo para eu remover o vídeo, mas eu não fiz isso. Eu até fiz questão de enviar pessoalmente o link para cada membro da família que não pôde comparecer ao casamento, só para que eles soubessem o que minha mãe e meu pai estavam fazendo todo esse tempo. O colapso foi uma loucura. Foi aí que o drama de verdade começou. Acho que meu pai fez os amigos dele comentarem no meu canal e denunciarem. De repente, houve uma enxurrada de comentários sobre como as crianças são sempre ingratas e os pais só querem o melhor para elas. Eu sabia que eram meus pais fazendo isso.
A linguagem e o tom dos comentários eram revelações diretas de quem está por trás desse absurdo. Eu sabia que meu trabalho estava feito. Então, apaguei o vídeo porque ele tinha causado todo o dano que podia. Publiquei um post dizendo que tinha escolhido remover o vídeo por causa da negatividade que ele estava atraindo. A negatividade não estava realmente me afetando, mas eu sabia que tinha afetado meus pais, e era isso que eu queria alcançar em primeiro lugar. Eu não podia deixar eles escaparem impunes pelo que tinham feito comigo. Pode parecer mesquinho para você. Talvez tivesse sido melhor se eu tivesse seguido em frente e deixado tudo no passado. O que eu fiz pode ter sido prejudicial à saúde e tóxico à sua maneira, mas foi reconfortante para mim. Isso me fez sentir que eu finalmente tinha uma voz e que o que eu estava gritando e berrando a vida toda não estava na minha cabeça, mas era real e doloroso. Se isso faz de mim uma pessoa má, que assim seja. Eu tinha a escolha entre ser egoísta e ser uma pessoa maior. Eu escolhi o primeiro e não me arrependo disso. Atualização 1. Meu pai tentou entrar em contato com meu marido. Agora, a questão sobre meu noivo é que ele tem me apoiado muito em tudo que eu queria fazer, mas ele preferiria que não tivesse chegado a esse ponto. Ele disse que era absolutamente minha decisão sobre como eu procederia para expor meus pais, mas se ele tivesse que fazer a escolha, ele não teria feito o que eu fiz. Quando meu pai entrou em contato com ele, ele me contou imediatamente. Mas quando viu o quanto isso me estressou, ele disse que lidaria com o pai sozinho e que eu não precisava mais me preocupar. Acontece que meu pai queria sua ajuda para me convencer a fazer algum controle de danos. O pobre homem pensou que meu casamento era como o dele, que meu marido me mandaria fazer algo, e eu faria porque é isso que as esposas fazem. Aparentemente meu vídeo alcançou muitas pessoas. Embora eu o tenha enviado para alguns membros da família, de alguma forma ele chegou ao seu local de trabalho, e as pessoas começaram a falar sobre ele. Alguns funcionários mais jovens começaram a evitar ele. Isso afetou sua produtividade, saúde mental e qualidade de vida geral, e ele quer que eu intervenha e conserte. Meu marido João, para o propósito deste post, perguntou ao meu pai o que ele tinha em mente e qual ele achava que era a melhor maneira de eu remediar a situação. Meu pai disse que esperava que eu divulgasse um vídeo de desculpas, dizendo que eu tinha exagerado para ganhar popularidade e que meus pais eram os pais mais solidários que eu poderia esperar. Ele basicamente queria que eu salvasse sua pele e sacrificasse minha carreira inteira retirando minha declaração. João disse que falaria comigo e o avisaria, e então ele bloqueou o número do meu pai assim que a ligação terminou. Não estou triste porque sei que meu pai não é capaz de nenhum tipo de emoção, mas certamente estou chocado com sua audácia. Obviamente não farei o que ele pede. Eu tive uma longa conversa com João, e ele disse que é hora de eu deixar isso para lá, não no sentido de que eu deveria perdoar eles, mas que eu deveria simplesmente parar de me associar a eles, como eu vinha fazendo nos últimos 5 anos. Ele disse que sem o tratamento que eles me deram e seu comportamento com o público, eu tinha feito o que tinha que fazer e me vingado. Agora é hora de deixar isso de lado e seguir em frente. Concordo com ele, e foi isso que decidimos fazer, mas não consigo me livrar da sensação incômoda de que eles precisam enfrentar muito mais para chegar remotamente perto do trauma mental que me infligiram. Passei por anos de abuso psicológico, e isso não pode ser lavado com um vídeo. João insiste que permitir que mais disso se agrave acabará se espalhando para nossas vidas, e apesar do que eu afirmo, continuarei sendo afetada. Ele diz que preciso deixar o karma seguir seu curso e não me intrometer. Ele sabe que eles terão que enfrentar as consequências do que fizeram, seja por meio de mim ou de outra pessoa. No entanto, não acho que meu pai entrará em contato conosco novamente. Se ele tentar, logo descobrirá que foi bloqueado, e essa é uma resposta que não requer explicação. Estou feliz que o mundo em que ele comanda tanto respeito agora o conheça pelo que ele realmente é. Atualização 2. Minha mãe tentou entrar em contato comigo. Eu a bloqueei também, então ela me ligou de um número diferente. Eu atendi e quando percebi que era ela, quis desligar, mas ela implorou para que eu a ouvisse por 5 minutos e disse que nunca mais me ligaria se fosse isso que eu quisesse. Ela começou se desculpando por não ter me defendido durante minha infância. Ela disse que tinha medo do pai e era completamente dependente dele financeiramente, e é por isso que ela não teve coragem de se defender ou me defender. Ela sabe que falhou como mãe e que é tarde demais para pedir perdão, mas ela espera que eu lhe dê uma chance de se corrigir e construir um vínculo comigo. Foi uma ligação longa e emocionante e nós duas estávamos chorando no final. Embora ela tenha falhado comigo como mãe, como uma mulher adulta, eu posso entender sua situação.
Meu pai era um valentão muito grande, e foi preciso nervos de aço para enfrentar ele. Eu disse a ela que não estava pronta para um relacionamento agora e que não me sentia confortável em mergulhar em um relacionamento de mãe e filha com ela, mas que estava disposta a lhe dar uma chance. Deixei bem claro que seria preciso muito para termos um relacionamento cordial porque, apesar da situação, ela era adulta, e era seu trabalho me proteger. Nunca tive isso dela, e nunca me senti emocionalmente ou psicologicamente segura perto dela, e isso certamente se refletirá agora. Ela estava bem com o que eu quisesse e não fez nenhuma exigência. Decidimos manter contato. Eu converso um pouco com ela, e vou levar meu tempo para ver se quero um relacionamento mais profundo com ela. Deixei claro que isso é entre ela e eu e que não quero nada com meu pai. Só estou disposto a dar uma chance a ela. Não vou estender essa graça ao meu pai, e não pretendo nunca. Eu disse a ela para não contar a ele que estamos conversando porque tudo que ele fará é pressionar ela a me fazer consertar sua imagem pública, e não estou interessada nisso. Por enquanto o segredo é mantido, e espero que continue assim. João me pediu para ser cautelosa com ela porque ela tem um histórico de ser instável e facilmente influenciada por outros. De alguma forma, desta vez, tenho um bom pressentimento sobre ela, e acho que este pode ser o início de um novo relacionamento. Não vou entrar nessa equação imediatamente, mas espero sinceramente que dê certo. Eu adoraria se pudéssemos consertar as coisas e seguir em frente, pelo menos cordialmente, porque ela foi tão vítima das circunstâncias quanto eu. Atualização 3. Eu estava otimista demais sobre tudo isso, embora a maioria de vocês tenha dito que minha mãe só voltou amando do meu pai. Vocês estavam certos, e ela traiu completamente minha confiança. Mantivemos contato por cerca de um mês, que foi quando me senti confortável o suficiente para conhecer ela. Decidimos nos encontrar em um café não muito longe da minha casa. Eu disse a João que queria fazer isso sozinha, mas ainda precisava dele por perto, caso eu quisesse fugir. E foi isso que aconteceu. Ela já estava lá quando cheguei, e não estava sozinha. Meu pai estava com ela. Parte de mim queria ir embora naquele momento, mas decidi falar com eles. Meu pai imediatamente começou a me perseguir, e me senti terrivelmente encurralada. Minha mãe novamente não disse uma única palavra. Meu pai continuou falando sobre como ele era um ótimo pai e que eu me lembrava de tudo incorretamente. 15 minutos depois, mandei uma mensagem para João e fui para casa. Nem preciso dizer que minha mãe está bloqueada de novo, e nenhum poder na Terra vai reverter isso. Ela quebrou minha confiança pela última vez. 18 anos disso são o suficiente para durar uma vida inteira. João e Roberta têm sido meu apoio durante tudo isso, e estou feliz que Roberta e eu temos outra viagem de trabalho emocionante chegando. Vamos cobrir 2 países. É tudo que posso compartilhar com vocês, e estamos ocupadas nos preparando para isso. Será uma boa mudança da bagunça dos últimos meses. Agora sei que nunca me arrependerei de não ter dado uma chance a eles. Meus pais provaram mais uma vez que não são capazes de serem confiáveis, e não há como eu me sentir segura com eles. Esse capítulo da minha vida acabou, e decidi não levar a toxicidade deles comigo para o futuro. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!